Olá, equipe Escola e Diretoria de Ensino, estamos aqui em mais uma transmissão desta live de atribuição inicial para auxiliar as equipes escolares e diretoria de ensino e para passar as informações para vocês dos últimos acontecimentos aí referente à atribuição de aulas. Então, estamos aqui mais um momento, tivemos uma transmissão no período da manhã, às 10, e estamos com esse período aqui às 15 e ficaremos até às 16 horas. Estamos transmitindo também através do YouTube e no canal Trio Gestor, aqui pelo Centro de Mídias, tá? Vou pedir para vocês, por gentileza, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, algum apontamento referente à atribuição inicial, sobre todo o processo, que é esse o motivo do nosso encontro aqui, posta, por gentileza, para nós aí através do chat do Centro de Mídias. Eu estou verificando o chat, tem também uma equipe disponível na CGRH para fazer esse acompanhamento, o pessoal verificando a legislação, verificando as informações de carga horária, atribuição, sistema, todas as informações aí interligadas à atribuição inicial. No período da manhã, às 10 horas, nós tivemos aí, seguindo o cronograma, né? A gente publicou para vocês a portaria 15 no dia 30 de novembro. E ela alterou alguns itens da portaria 9, né? Com o cronograma de atribuição. Então, hoje, é dia 14 de dezembro, lá no cronograma da portaria 15, o que a gente está fazendo dentro da atribuição inicial? A gente está fazendo a fase diretoria, né? A associação da atribuição pelas unidades escolares e conferência de saldo, tá? Esse procedimento aí é manual, vocês estão fazendo isso no decorrer do dia de hoje e também amanhã, dia 15, no período da manhã. Por quê? Porque à tarde, amanhã, dia 15, é o dia da atribuição, também de forma manual, aos docentes que fizeram a opção pelo artigo 22 no momento da inscrição, tá? Caso na sua unidade escolar algum professor tenha desistido do artigo 22 e queira participar da atribuição na unidade dele, ele pode fazer isso, tá? Em caráter excepcional. Porém, é necessário que ele faça por escrito, através de uma declaração. Para quê? Para que amanhã ele não participe da atribuição pelo artigo 22, ok? A gente pede, por gentileza, o auxílio da equipe escolar, diretor e a sua equipe, para acompanhar esses casos, porque, por hora, a gente não tem uma funcionalidade no sistema que exclua isso da inscrição dele. Então, se ele optou na inscrição lá atrás, a gente fez a inscrição em outubro, do dia 13 de outubro até o dia 30 ali mais ou menos. Então, eles fizeram essa opção lá na inscrição. Se ele está desistindo agora e, porventura, consultar a inscrição, por qualquer motivo, a informação está lá. Então, essa autodeclaração é o que vai valer como documento por hora, tá? Mais para frente, no decorrer aí do ano, a gente pode até mudar um pouco essa opção aí na inscrição, tá? Então, isso foi feito para adequar a atribuição e permitir, de repente, que o professor fique na mesma unidade que ele está classificado, se assim ele quiser, ok? Nós estamos, então, acompanhando vocês aí nesses processos de atribuição. Nós trabalhávamos antes com a atribuição manual, 100% manual. Então, o ano passado, a atribuição foi feita no mês de janeiro, né? No finalzinho ali, da metade para o fim de janeiro. E nós fizemos a atribuição em uma semana, né? Era basicamente isso que a gente utilizava como prazo. Em uma semana, nós fazíamos todas as fases. Quais fases? Aquelas fases que estão descritas lá no artigo 19 da resolução SE 72. Tem a fase unidade escolar, a fase diretoria, e aí nós fizemos tudo em uma semana. Por que agora está tão longo esse cronograma, né? A gente começou ele dia 4 de dezembro e vamos até o dia 23 de dezembro. Olha só, a gente está com 2 semanas de atribuição praticamente, se a gente for contar de forma corrida. É um tempo relativamente longo, porém, por que a gente usou todos esses prazos? Justamente por isso.
porque a gente está trabalhando com uma plataforma nova, a gente está trabalhando com um sistema totalmente online, então pode haver divergência de dados, pode haver algum comando que não te permita avançar naquela etapa em que você está, fazendo com que você fique parado e não consiga andar com a atribuição. Foi o que aconteceu em outros momentos, né, em outras tentativas de implantação. Então, o que a gente tentou fazer para não travar o sistema de vez? Agora, como é a primeira vez que a gente está implantando isso, a gente está trabalhando com as duas formas, manual e via sistema. Manual é o que vocês fizeram lá no dia 4 de dezembro e o que vocês vêm fazendo até agora através de ata. Fez a atribuição, escolheu as turmas, aí vocês pegam aquilo que foi feito manualmente e lança no sistema. Lança onde? O que é feito manual é lançado direto na associação do professor à classe dentro do menu Recursos Humanos da Secretaria Escolar Digital. Então, tudo que é feito na mão, no papel, vocês lançam lá. Lançam lá para quê? Para atualizar o saldo. O que o sistema tem como base? O quadro aulas, que é homologado com as referidas turmas, as referidas disciplinas e tudo aquilo que for destinado para aquela unidade escolar, a gente está trabalhando com as unidades regulares, tudo aquilo que foi destinado para aquela unidade escolar é o que vai aparecer para atribuição. Então, se as turmas foram homologadas e de repente tem alguma turma que não é para aparecer, ela tem que sair, essa turma tem que ser retirada lá da matriz, se ela não vai fazer parte do quadro de aulas no decorrer do ano letivo, tá? Isso é uma atualização técnica que precisa ser feita. De modo geral, o sistema pega essa lista de matriz, essa matriz de aulas, e usa isso como base para ofertar para os professores que estão classificados nessa unidade. Então, os professores fizeram a inscrição, as informações na formação curricular dele está atualizada, então o sistema vai ler o que tiver lá, habilitação e qualificação, e vai permitir que o docente atribua essas aulas. Apenas, no momento que a gente está agora, apenas a carga suplementar, foi aberto o sistema online para fazer manifestação de interesse online. O que é a manifestação de interesse? O docente de qualquer local, de forma remota, acessa ou o celular, ou o tablet, ou o notebook, com o login e senha dele na plataforma Secretaria Escolar Digital e escolhe as turmas que ele quer dar aula, conforme a formação que ele já tem inserido no sistema e conforme o quadro aulas homologado. Feito isso, no dia seguinte é que o diretor faz a realização de atribuição. Como eu disse para vocês, nós estamos trabalhando com as duas formas, manual e via sistema. Então, de forma manual, lançando isso no sistema, ou associando isso no sistema, automaticamente o saldo é atualizado. Então, a equipe técnica realizou uma rotina de fazer essa atualização de saldo de 30 em 30 minutos. Então, tudo que é feito dentro do Secretaria Escolar Digital, se fizer agora, ele vai surtir efeito no relatório daqui a 30 minutos, porque o sistema está programado para isso. Então, isso também é algo que a gente está se reeducando. Por quê? Porque nós não trabalhávamos com saldo no sistema. Então, o saldo do sistema, ele é atualizado em 30 minutos. Então, fez a associação, após 30 minutos o saldo está atualizado. Dentro dos procedimentos aí de lançamento de aulas, lançamento de turmas, o que vocês têm perguntado bastante para a gente. Eu atribuí a aula para um professor e essa aula ainda está aparecendo no saldo. É referente à atualização. Ou eu cessei o afastamento de um professor e ele ainda aparece no relatório de saldo como aula em substituição. Nós tivemos uma rotina ao longo desses dias, desde o dia 4 até hoje. A Prodesp trabalha com informação técnica de data e hora. Então, se eles destinarem, por exemplo, hoje, dia 14, o dia inteiro, fazendo associação, e amanhã no período da manhã. Após o período da manhã, o sistema fecha esse menu, esse acesso, e abre um outro. Porque se não interromper uma fase anterior, não tem como iniciar a próxima. Então, isso é algo que a gente está se reeducando, porque nós não trabalhávamos assim. Para acontecer a atribuição do artigo 22, a gente precisa fechar a fase anterior, que é a associação de fato. Entretanto,
por ser novo e ser primeira vez, não tem problema, assim, a gente não vai fazer nenhuma manobra para prejudicar o docente, jamais, não é esse o objetivo. A gente está fazendo aqui de uma forma que administrativamente fique tudo correto. Entretanto, se precisar entrar direto na associação, porque um professor esqueceu de manifestar interesse, ou deu problema no login dele, ele não conseguiu acessar, ou N motivos, qualquer situação que aconteça, o diretor de escola pode associar essas aulas diretamente para ele. O que a gente pede para vocês? O que vocês já fazem no decorrer do ano, isso até antes da implantação do sistema vocês já faziam. Verifica a classificação, verifica a prioridade, verifica se tem outras pessoas, de repente, interessadas naquela turma que poderiam ter aquela atribuição. E então, se não tiver nada que impeça, pode associar, tá? De forma nenhuma o professor pode ser prejudicado, ok? Vocês já têm feito isso e eu reforço aqui só para continuar, tá? Qualquer situação que for fora aí da rotina sistêmica, vocês vão avisando para a gente vai verificando, tá certo? Eu vou verificar aqui no chat se tem alguma dúvida para eu poder ir esclarecendo com vocês. Aquelas 5 aulas de ação judicial referente ao professor auxiliar, carga do aluno que era de 30 semanais e agora são 35, poderá ser atribuída em que momento? Deverá ser oferecida ao efetivo, ao F ou somente ao categoria O em janeiro? Ou simplesmente reconduzido ao professor que atuou em 2020, obrigatoriamente? Esse professor deverá ser pedagogo ou não? Pois o professor que atende, eu acho que o restante da informação saiu cortada porque deve ter limite de caracteres, mas eu entendi a sua dúvida. Se o professor já estava com as aulas, no cronograma, se eu não me engano, dia 2 e 3, que nós tivemos recondução. Se o professor já estava no programa e ele foi avaliado favoravelmente, ele pode continuar com esse atendimento, não tem problema nenhum, né? A gente já tem uma resolução própria para cada atendimento específico, desde que ele atenda os requisitos, não tem problema nenhum. Ele pode atuar, não tem nenhum impedimento, tá? A atribuição de projeto e aulas com característica de projeto está destinada para janeiro, depois do rescaldo, lá para o dia 20 mais ou menos. Reconduzido, então, agora no dia 2 e 3 de dezembro, a equipe da escola já sabe que é aquele mesmo professor que vai continuar atuando. Se, porventura, o professor que estava atendendo não irá continuar, a equipe da escola vai disponibilizar essas aulas para atribuição e vai verificar quem está nos requisitos do atendimento judicial, que aí é específico para cada um, estando dentro dos requisitos, como diz a resolução própria para professor auxiliar, ele vai atender normalmente essa turma, não tem impedimento nenhum, tá certo? Pessoal, amanhã vocês vão fazer atribuição de artigo 22, certo? No Portal Net, a gente estava até conversando internamente sobre isso, e aí eu vou reforçar aqui com vocês que é uma informação importante. Internamente, aliás, antigamente, no Portal Net, nós utilizávamos um menu e manualmente a equipe escolar informava o artigo 22, que deu certo e o que não deu, né? Tinha um comando que a gente dava no menuzinho lá dentro do Portal Net. E como vai ficar isso agora na Secretaria Escolar Digital? No histórico de atribuições, lá dentro do menu Recursos Humanos, imagina assim, já foi feita a atribuição, já foi feita a associação, já está tudo certo com o artigo 22, já fizeram tudo. Como que eu vou consultar se aquele docente é participante do artigo 22 ou não? Para saber se ele optou, eu posso verificar o comprovante de inscrição dele. Para saber se o destino atribuiu aulas para ele, no menu Recursos Humanos, a Associação do Professor à Classe, Histórico de Associações, é um relatório que tem o histórico das associações realizadas e uma das últimas colunas é uma coluna de artigo 22. Nessa coluna está descrito sim e não. Então, onde estiver descrito sim, significa que aquele professor
participou da atribuição pelo artigo 22 naquela unidade. Automaticamente, lá na origem, onde o professor é classificado, as aulas que ele atribuiu lá, quando ele atribui no destino, o sistema automaticamente converte o tipo da aula de livre para substituição, lá na origem. E no destino, ele atua normalmente com as aulas dele, continuando com as regras de resolução. Não mudou a atribuição, a resolução SC 72, procedimento de ATPC, nada disso mudou, tá, pessoal? Aí o sistema veio para agregar, para complementar e para auxiliar com o que a gente já estava trabalhando, tá? Para facilitar para vocês. Então, amanhã, dia 15, no período da tarde, a partir das 13 horas, vocês vão fazer esse procedimento aí de atribuição pelo artigo 22, tá? O cronograma que está disposto na portaria 15 é o cronograma que nós estamos trabalhando, que no dia 16 de dezembro, toda a atribuição manual que for feita no dia 15 do artigo 22 vai ser lançada no sistema, tá? Não é manifestação online, é lançamento manual. Quando a gente fala lançar no sistema, é dentro do Recursos Humanos da Associação do Professor à Classe, o que a gente chama de aba 2. A aba 2 é a aba de realizar atribuições. Por que a aba 2? Porque dentro do menu tem 3 abas. A primeira aba é de horários, a segunda aba é de atribuições e a terceira aba é de ATPC. Então, vocês vão realizar a atribuição direto lá, com base no que foi feito manualmente, certo? Dia 17, na unidade escolar, vai ter a atribuição manual das classes para a composição da carga horária dos docentes ocupantes de função atividades. Então, se vocês sempre perguntam para nós, quando que vai ser a atribuição do F? Vai ser aqui, ó, dia 17 de dezembro. A mesma dinâmica, a mesma rotina que a gente utilizou para os professores titulares de cargo lá no dia 4 de dezembro, aí depois nós fizemos a associação dia 7 e 8, e depois passou para a fase de diretoria. A mesma dinâmica, o mesmo ritmo é o que a gente vai fazer com a atribuição do F, certo? Então, dia 17, a atribuição é manual. Fez a atribuição manual, pode ir lançando direto na associação do professor à classe, lá dentro do menu Recursos Humanos, não tem problema. A gente sabe que as escolas que são maiores têm um volume muito maior de professor e às vezes não consegue fazer em tempo real. Então faz primeiro no papel e depois lança no sistema. Mas se vocês conseguirem já associar direto o que está na ata de atribuição, não tem problema. Associou na tela, ele vai atualizar o saldo. Atualizando o saldo, ele já fica ok para a próxima fase, tá? Nesse momento aí, conforme as fases que estão descritas lá na portaria, na resolução 72, artigo 19, participam também todos os ocupantes de função e atividade, né? Os declarados estáveis, os seletistas e os ocupantes de função e atividade, que a gente chama de categoria F. No dia 18 de dezembro e dia 21, na unidade escolar, será feita a associação das classes e aulas dos docentes F atribuídas para fim de envio da conferência de saldo. Então, tudo aquilo que fizemos manualmente no dia 17, o sistema está destinado para, né? Eu acredito, como vocês têm relatado para nós, muitas escolas conseguiram concluir a atribuição antes do tempo que a gente destinou. A gente deixou um tempo maior para tentar atender todas as necessidades. Tem escolas tem diretorias e escolas que são maiores, precisam um pouco mais de tempo, e tem diretorias e escolas que são um pouco menor, então consegue fazer um pouco mais rápido. Por isso que a gente estendeu um pouquinho aí os dias, tá? Se o sistema permitir fazer um procedimento que não está dentro da resolução, a gente pede para vocês observarem, porque a resolução não mudou, é a mesma. O sistema, nós pedimos o desenvolvimento adequado a isso, mas pode ser que em algum momento ele permita fazer algum procedimento que não estava dentro daquilo que a gente esperava. Então não deve ser feito. Aí a gente pede para vocês reportarem para nós para verificar o procedimento se está correto ou não, tá? É isso que a gente solicita.
O pessoal que está reclamando do som baixo, às vezes, da forma que você está, a transmissão que você está utilizando, tem um microfoninho aí onde tem um desenho de uma câmera, coloca até o final, porque aqui na transmissão ele está no máximo, tá? Então talvez o seu aparelho esteja com uma configuração de áudio menor. Falando em recondução de professor, tem um professor que não foi reconduzido. Se a nível de diretoria ele manifestar interesse, a unidade é obrigada a atribuir, sabendo que nessa unidade ele não foi reconduzido. Quando você fala recondução, eu entendo que ele não foi reconduzido para o projeto, correto? Agora, se ele é titular de cargo e ele está manifestando interesse em aulas da disciplina dele, e ele não vai continuar no projeto, não tem problema, pode atribuir, tá? Aí o procedimento é normal. Se ele vai ser reconduzido para o projeto, ele vai atuar no projeto, a atribuição do projeto é em janeiro. Se ele não vai participar do projeto e ele for titular de cargo, ele precisa ter a constituição da jornada dele, na unidade escolar, na diretoria, normalmente. Tá? Então, precisa verificar, a equipe escolar precisa analisar esse caso pontualmente, porque, em regra geral, todo titular tem que ter a sua constituição realizada, seja em nível de unidade escolar, seja em diretoria, conforme a resolução. Aí isso é procedimento, tá? Analisa, por gentileza, se é essa situação para poder adequar. A Lara Mara, acho que é isso. Já atualizei e mesmo assim está muito baixo. De manhã também estava ruim. Eu vou pedir, Lara, para a equipe técnica verificar se tem algo que pode ser feito para aumentar um pouco mais o retorno, tá? E aí a gente vai verificando durante a transmissão. Pode fazer a associação do artigo 22 no dia 15 mesmo? A associação pode ser feita se a sua unidade já correu a lista. Imagina que a sua unidade seja um pouco menor, você já correu a lista, já fez a atribuição de todos os titulares, não tem mais ninguém para realizar, de repente não vai ter nenhum vindo de fora, não tem problema, pode entrar lá no menu e associar, não tem problema nenhum, ele vai atualizar do saldo, tá certo? Deixa eu ver aqui se tem mais dúvida. A atribuição de libras será dia 23 de dezembro para todas as categorias. A atribuição de libras, não é dentro do sistema, tá? Ela é de forma online. Então, tudo que for fora da atribuição e da constituição obrigatória, a gente destinou um período após a atribuição no dia 23, na diretoria de ensino, a atribuição de classes e aulas aos docentes não efetivos para a composição de carga horária da seguinte conformidade. Então, ele dá continuidade à atribuição que vem acontecendo do dia 17 para frente, tá? O que a gente pede para vocês? Tudo que for projeto, a gente vai ter um rescaldo em janeiro, né, no dia 18 de janeiro. Então, o que não for atribuído agora, até o dia 23, vai entrar para o rescaldo. Então, a atribuição de qualificados, projetos, temporários, será feita em janeiro, depois do dia 21. Lembrando que na primeira semana de janeiro, ali do dia 4 a 6, saiu aquela portaria, né? No dia 4 de janeiro, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, a atualização dos alunos. Né? Então, os alunos que estiverem cursando nível superior e tenham feito inscrição como alunos, precisa, se eles forem concluintes, precisa atualizar essa informação lá na Secretaria Escolar Digital, certo? Então, esse procedimento vai ser feito na primeira semana de janeiro, do 7... Dia 4 de janeiro vai ser feita essa atualização, certo? De todos que de 4 a 6. Os docentes que se referem, aí aqui saiu complementar na portaria 10, né?
Os docentes a que se referem os incisos 1 e 2, que fala de categoria O, e os docentes ocupantes, titulares e ocupantes de função e atividade, deverão apresentar, quando for o caso, para fins de atualização de graduação, no prazo de 4 a 6 de janeiro, os seguintes documentos. Aí ele elenca aqui, né, diploma, declaração da instituição e tudo mais. A diretoria de ensino terá até o dia 7 do 1 para proceder com os acertos no sistema, referente a esse procedimento, certo? E em conformidade com a legislação e com as informações das portarias que a gente tem publicado para vocês. Então, lá na primeira semana de janeiro, vocês precisam acompanhar esse procedimento aí. Assim como também laudo médico, condição especial, tudo isso é apresentado na primeira semana de janeiro. O primeiro dia letivo de 2021 será 26 ou dia 1º? Dia 26 do 1 é considerado início do ano letivo. Nós vamos, no decorrer de janeiro, a gente vai ter outros momentos com vocês para falar sobre isso, tá? Inclusive, a equipe CEPAG vai fazer aí alguns esclarecimentos referente a todo esse procedimento aí, planejamento, lançamento de carga horária, para o mês de janeiro, cessação de afastamentos, todos esses procedimentos referente à carga horária, a gente vai ter um momento especial para passar para vocês. No período da manhã, fiz uma pergunta sobre a professora que estava vice esse ano, em que em 2021 retornará para a sala de aula devido ao fechamento do período noturno. Nessa escola, as aulas que ela teve atribuída no dia 4 do 2 aparecem na sede para manifestação de interesse em substituição. Peço desculpas, mas não entendi o que foi explicado, pois a designação da vice dessa professora será acessada em 31 do 12. É por isso que está aparecendo em substituição, tá? O que eu perguntei, eu não lembro exatamente do contexto da resposta, mas em vias gerais. Essa professora, para ter as aulas associadas, a gente disponibilizou uma funcionalidade dentro da atribuição inicial, descrito atribuição inicial, administrativo, afastamento. Cadastrar a cessação. Então, precisa cadastrar essa cessação de afastamento. Se esse procedimento já foi feito, o sistema permite a associação de turmas para essa professora. Como a cessação vai acontecer de forma automática dia 31 de dezembro, o sistema está lendo esse afastamento e está deixando a aula em substituição. Então, a gente pediu para acompanhar, gerenciar manualmente, que eu digo fica de olho nessa situação, para que, após essa virada aí de 31 do 12 para 1 do 1, o sistema já atualiza, tira o afastamento de forma automática, para que essas aulas deixem de ser substituição e passem a ser livres, no caso, atribuída a ela, porque já está atribuída. Então, precisou fazer essa manobra. Alguns afastamentos a gente conseguiu deixar ele fora do saldo e outros ele entra no saldo. Então, a gente pediu para vocês acompanharem esses casos. Está acontecendo também com alguns municipalizados, que são afastados pela municipalização. Como vai encerrar também dia 31 de dezembro, por isso que a gente pede para acompanhar cada um desses casos pontualmente, que vai ficar no saldo até sair esse funcional, essa data do funcional. Quando as aulas dos professores que forem pelo artigo 22 ficam disponíveis para atribuição na escola de origem do professor, no momento em que associar no destino, o sistema já entende que é para deixar a origem. A equipe técnica já fez esse desenvolvimento, tá? O artigo 22, ele já entende que ele tem uma segunda atribuição a fazer. Então, ele já está com essa configuração. Ele atribuindo no destino, as aulas da origem já se transformam já muda o tipo de aula, né? De livre não, né? Já passa a ser por substituição, porque ela já está atribuída a ele. E aí, segue a regra do artigo 25, é isso? O artigo que fala do artigo 22, da regra para afastamento pelo artigo 22. Como reverter uma atribuição equivocada de 2 aulas de artes? Ora, reverter
você não faz. O que você faz é desassociar. Por quê? Uma vez associada essas aulas para essa professora, ela já passa a fazer parte da carga horária dela. Se o diretor identifica que essas aulas não deveriam estar lá, quando você fala equivocada, você fala equivocada porque ela não quer ou é equivocada porque a formação não faz sentido? Porque se for questão de formação, o sistema não deveria nem ter mostrado. Agora, se for desistência por parte da docente, se ela não quer mais essas aulas, o diretor de escola pode acessar o menu Recursos Humanos, Associação do Professor à Classe, dentro do realizar atribuição, aliás, dentro do histórico de atribuições, ele consegue excluir essa atribuição feita, essas 2 aulas atribuídas para essa professora, tá? Aí a equipe escolar precisa checar e continuar atribuindo o que for dessa professora aí de Constituição, sem ferir a ordem de classificação, sem ferir a legislação e tudo mais. Ela complementa aqui falando que é na carga suplementar. Ok, é o mesmo procedimento. Se associou, dá para desassociar nesse menu. Nós estamos com a vigência de ATPC, a mesma vigência do ano letivo, tá? A gente até pediu para a equipe técnica deixar disponível essa questão de vigência, deixar fixo o início da vigência e permitir a alteração só do final, né? Que é a única coisa que altera. A vigência e o início é o mesmo para todos, é o início do ano letivo. Então, a regra de ATPC é o que está disposto na resolução 72, se vocês seguem da forma que vocês já vêm fazendo. O sistema não mudou, né? Do ATPC não mudou, continua da mesma forma, ok? A mesma vigência do ano letivo. O professor precisa da jornada integral. Acredito que ela escreveu isso como complemento de alguma outra dúvida, saiu incompleto. Depois você completa, por gentileza, porque não saiu inteiro, eu não consigo te responder. Referente ao procedimento de matrizes, tudo aquilo que está constando na matriz é o que fica disponível para atribuição, tá? Se porventura alguma turma ou alguma disciplina não aparece lá, e deveria aparecer, a gente pede para vocês consultarem a equipe técnica que cuida de matrizes para fazer esse acompanhamento. Porque por aqui, através da atribuição de forma geral, a gente não consegue fazer nenhuma alteração na matriz, a gente não consegue fazer nenhuma alteração no quadro. Então, tudo que for referente à matriz, turma, a gente pede para vocês verificarem direto com a equipe de matrizes, certo? Deixa eu ver aqui. Tá. Eu não entendi, Isabela. Se for dúvida, reformula, por favor, porque saiu cortado, eu não entendi. Não estamos conseguindo cadastrar o ATPC de 2021. Eu vou pedir, por gentileza, para a nossa equipe encaminhar. Eu consigo encaminhar aqui para eles a dúvida, mas se você puder pontuar exatamente qual a dificuldade, eu peço para a equipe verificar. Coloca o nome da escola, ou de repente a turma. Aqui não cabe print, mas aí você pode utilizar os outros meios de comunicação para a gente ver o que está te impedindo de cadastrar o ATPC, porque teoricamente não era para impedir, ele está disponível para trabalhar normalmente, não tem problema, tá? Se você quiser pontuar para nós o que houve de fato, a gente pede para a equipe técnica dar uma olhada em específico. Se em tempo da live eles nos derem retorno, a gente confirma com vocês aqui no ar, senão a gente passa num outro momento, ou num outro meio de comunicação. Mas quando você fala que não está conseguindo cadastrar o ATPC, eu peço para você detalhar um pouco mais para a gente entender o que realmente está acontecendo, certo? As 5 aulas de ação judicial pode ficar com o mesmo professor categoria O, se ele foi avaliado favorável para esse atendimento judicial e ele já está destinado desde o início da autorização judicial, não tem problema, tá?
e ele foi avaliado favoravelmente, ele pode continuar. O que precisa observar com relação à categoria O? A vigência do contrato, né? O contrato tem validade pela Lei 1093 de 2009 de até 3 anos. Então, para atuar em qualquer aula, ele precisa estar dentro da vigência. O que acontece agora em janeiro é que a vigência do processo seletivo de 2020 vai encerrar dia 21 de janeiro. Então, até o dia 21, a gente consegue trabalhar com esses docentes. Após o dia 21, a gente já está trabalhando para fazer esse novo processo seletivo, para ter novos docentes aí para atuar conosco. Então, o que a gente pede? Observe a vigência desse contrato. Se o docente tem um contrato categoria V, né, ele trabalha ali como eventual, e no meio do caminho esse V atribui aulas, ele passa a ter características de categoria O. Porém, a vigência desse V, desse O, que se transformou em O, a gente usa essa expressão, continua sendo do V. Então, se o V é de 2017 e, de repente, em 18 ou 19 ele atribuiu aulas, a vigência dele qual que é? 17. É a mesma do V, porque foi a origem do contrato. Então, ele vai encerrar agora em dezembro, certo? Quem encerra em dezembro não pode atuar em 2021. Só atua em 2021 quem está com o contrato vigente, certo? Nós vamos divulgar para vocês aí edital de processo seletivo em breve, com as datas e os procedimentos, a plataforma onde isso será feito, que é lá no Banco de Talentos. Toda a forma, não mudou muito do que era antes, a gente só está mudando a plataforma para facilitar para vocês, né? A gente vem com algumas novidades dentro do processo seletivo, não mudando regra, né? Só formato. A gente quer diminuir as filas, diminuir os documentos, diminuir os papéis, tornando o processo um pouco mais viável, um pouco mais rápido. Então, a gente vai apresentar essas novidades para vocês em breve. Em janeiro, a gente tem o programa, né? Eu ia falar projeto, de recuperação intensiva. Todas as categorias vão poder atuar, tá? Então, os docentes que, de repente, forem atuar nesse programa de recuperação intensiva, pode ser o categoria O também, desde que esteja vigente, que esteja dentro do contrato vigente. Foi liberado para vocês um questionário, um material com perguntas e respostas sobre o programa de recuperação e reforço. Esse material já está em poder das escolas. E dentro do Secretaria Escolar Digital está rolando aí uma pesquisa de interesse dos docentes que querem trabalhar no período de recuperação de janeiro, recuperação intensiva, tá? Ainda que o docente esteja em férias, ele pode trabalhar sim com o programa de recuperação e reforço, como se fosse ali uma carga suplementar. Então, ele fica de férias na carga horária dele ou na jornada dele atual, e aquilo que seria uma carga suplementar é o que ele vai trabalhar para o programa de recuperação intensiva, tá? Ok, o pessoal está falando que o áudio está baixo. Eu estou sem o fone aqui, pessoal, eu vou ficar devendo, hein? Eu vou ficar devendo para vocês no áudio mais alto, mas amanhã eu vou fazer com o fone, porque eu acho que fica melhor, tá? Eu vou tentar falar um pouco mais próximo aqui. Referente à vigência do ATPC, ok, a gente já esclareceu. Professor que utilizou o certificado do curso Inova para fins de evolução funcional via não acadêmica poderá ter aulas de Inova atribuídas, certo? Uma coisa não tem ligação direta com a outra. Então, a evolução, tem outro regramento, eu nem consigo te detalhar isso agora. Quanto ao Inova, se ele fez o curso, está apto para dar aula, ele vai trabalhar com o Inova normalmente, conforme a disponibilização das aulas. Se, de repente, ele não fez o curso Inova, mas ele tem a intenção de trabalhar com o Inova, permite-se que ele trabalhe, porém, ele faz ali uma declaração de compromisso. Quando abrir a matrícula, conforme o cronograma EFAP, ele vai fazer o curso e deve ser aprovado. Se, porventura, ele for reprovado
em algum dos componentes do curso, a gente pede o acompanhamento aí da equipe escolar para verificar se essa atribuição precisa ser revista, tá? Eu não tenho aqui o cronograma dos cursos EFAP, eu não sei exatamente se vai abrir então já, ou só para janeiro, ou só para fevereiro, mas vamos ficar de olho, porque aí acontecendo isso, a gente já indica os nossos docentes para realizarem o curso, né? Não somos nós que fazemos esse acompanhamento, é a equipe pedagógica, a gente fica mais no apoio, certo? Então, é bom acompanhar. Deixa eu ver aqui o que tem mais aqui de resposta. Ok, para algumas pessoas o áudio está bom, para outras não. Eu acredito que seja do próprio aplicativo, do próprio aparelho, algo do tipo. Então, os professores PEI não vão poder atuar em janeiro. Quando você fala os professores PEI no programa de recuperação, no regramento, eu não estou com o questionário aqui em mãos, eu vou buscar se tem alguma coisa referente a PEI lá dentro do regramento, porque eu não estou com ele aqui em mãos. O programa de recuperação e reforço é destinado para todas as categorias, certo? E o programa de recuperação intensiva não é recuperação e reforço, é recuperação intensiva. É paralelo à recuperação e reforço que aconteceu durante o ano. A recuperação intensiva, para a aprovação dos alunos que não entregaram todas as atividades em 2020, ela está disponível para todas as categorias, certo? E serão feitas para as escolas regulares. No programa PEI, como é um programa específico e tem uma equipe específica que cuida, o programa de recuperação, eu não sei se funciona da mesma forma, mas a gente pode verificar, tá? Vou pedir para a equipe analisar e a gente verifica e traz a resposta para vocês. Mas o programa de recuperação intensiva que eu estou citando aqui é das aulas regulares, das escolas regulares, tá? Não é do programa PEI. A gente não está fazendo a atribuição no momento da PEI, tá? A PEI tem um cronograma específico, a parte do cronograma regular, e tem um ordenamento específico, ok? Certo, ok. Obrigada pelo feedback aí do som, pessoal. A gente vai ficar aqui com vocês até às 16 horas, certo? Eu vejo que, à medida que o tempo vai passando, vocês vão se familiarizando mais com o sistema e também a parte técnica, né, vai ficando melhor, né? A gente vai conseguindo fazer os procedimentos dentro do que a gente programou, né? A gente programou para tudo correr bem e correr certinho, e tem acontecido dessa forma, salvo uma coisa ou outra que vocês reportam para nós, e a gente imediatamente já passa para a equipe técnica para fazer essa verificação. Deixa eu ver aqui. O pessoal que está falando aí que a vigência não entra do ATPC, nós estamos verificando se tem alguma instrução específica, tecnicamente, da equipe CEPAG, que administra isso, e da equipe técnica, para ver se tem algum retorno, tá? E aí a gente passa para vocês no decorrer do período. Teoricamente, nas semanas anteriores, o que apareceu de questionamento referente à TPC estava corrigido. Então, essa informação é nova. Vamos verificar se é algo pontual ou se está refletindo em outras unidades, né? Quando é alguma regra que está divergente no sistema, começa a refletir em todas as unidades escolares, né? E quando é algo pontual, somente naquela unidade, a gente entende que não é um problema geral que está acontecendo em todos os lugares, e somente na unidade em que se está reclamando. Nós recebemos, paralelo aqui ao chat, eu estou verificando aqui umas dúvidas que nós recebemos no particular, referente à classificação e organização das bancas. Quando vocês geram a classificação, vocês têm filtro ali de formação, né, de nível de formação, licenciatura, né, tem o artigo 22 e todas as bancas ali de disciplina. Se vocês quiserem imprimir, gerar um Excel único e ir classificando e filtrando conforme a necessidade, eu acredito que fique mais fácil para vocês do que ficar colocando o nome da disciplina e gerando uma única lista.
aliás, gerando várias listas. Então, quando vocês gerarem a lista de classificação, vocês geram uma lista única com todas as informações que tem lá, por níveis, né, por licenciado ou qualificado, e aí, deixa eu abrir aqui o menu para eu falar para vocês. Quando vocês entram no filtro lá, que tem licenciatura plena, 160 horas, licenciatura curta, alunos de último ano, diploma de bacharel ou de tecnólogo, alunos do último ano, artigo 22, Libras e a banca indígena, banca não, tipo de aulas de ensino, vocês geram uma lista única e filtra essa lista no Excel. O que vocês pediram para nós, para gerar uma lista de classificação por área de conhecimento, nesse caso não é necessário, porque vocês podem filtrar, colocar lá somente as disciplinas referentes àquela área e gerar uma lista. Depois volta no mesmo Excel, seleciona somente as da segunda área de conhecimento, gera outra lista. E faz a mesma coisa com todas as bancas, tá? A única coisa que não dá para fazer dessa forma é com as disciplinas do Inova, porque elas não estão separadas. A disciplina do Inova não é provimento de cargo, né? Ela é uma disciplina, é um componente que está sendo agregado à constituição e composição de jornada, exceto ampliação, não pode ampliar com o Inova. Então, no momento em que o professor estiver atribuindo, é que vocês ofertam as aulas do Inova. Claro que cada escola, cada diretoria tem a sua organização, algumas fazem a banca de nova separada, outras fazem a banca de nova junto. A gente não se opõe a isso porque isso é organização escolar. Desde que seja ofertado para o professor, se vocês vão fazer no mesmo momento ali da oferta das disciplinas dele ou vão fazer depois, a gente não se opõe. Isso é uma organização interna, vocês podem seguir da forma que vocês acharem mais fácil, ok? Dentro do menu atribuição inicial, vocês têm lá o menu administrativo, onde vocês conseguem visualizar a equipe escolar, no caso. Conferência de saldo, consulta interessados, consulta modelo CGRH, vocês conseguem verificar o histórico de atribuição inicial, certo? Um outro procedimento que eu falei de manhã e eu vou falar de novo agora. Algumas escolas ainda estão fazendo a atualização de UA, né? Aqueles que foram removidos por conta da remoção e das escolas que se tornaram PEI. Quando o professor é removido, transferido para uma unidade escolar que ele já atuou, ele já tem tempo de UA naquela escola. Aí a gente liberou o menu pontuação, depois que vocês fizerem a atualização de UA, aí a equipe escolar pode entrar na pontuação e editar a pontuação daquele professor, caso ele tenha. Então, se ele tiver tempo de UA e precisar atualizar lá, pode fazer isso. Primeiro atualiza a UA e depois entra na pontuação e atualiza a pontuação. Isso já vai surtir efeito e vai aparecer na lista dele de classificação. Os docentes, categoria F, que vocês vão fazer a atribuição deles lá no dia 17, que optaram por transferência, o sistema já surte efeito direto para o destino, tá? Então, eles aparecem na lista lá do destino e não mais na origem. Por quê? Porque já surtiu efeito. A menos que haja lá na origem, ele não atribua, aí ele volta para a unidade anterior, para onde ele estava antes, tá? Mas o sistema já direciona para a lista de classificação do destino diretamente, certo? Tudo que é feito no sistema Secretaria Escolar Digital, ele está programado para atualizar em alguns minutos. Por isso que a gente fala para vocês, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, em alguns casos. Agora, os procedimentos que são feitos no sistema, de repente, a gente não está usando muito o Portalnet, mas o que é feito no Portalnet ou o que é feito no funcional, também a gente não está fazendo muita manobra dentro do funcional, justamente para não impactar na carga horária, como a gente está trabalhando com data futura, trabalhamos agora com o efeito 2021, a gente pediu para vocês não mexerem no funcional, porém, a título de informação. Alguns procedimentos não atualizam de imediato, então tem algumas ações que vocês vão fazer de uma plataforma para outra que não vai atualizar de imediato. Tá? Por isso que às vezes vocês perguntam para nós, eu fiz atualização e não apareceu. É por conta disso, tá?
Na formação curricular, ele atualiza de imediato. O que tem acontecido? Às vezes insere-se um diploma ou um curso e não coloca-se a habilitação ou a qualificação do professor. Isso é extremamente importante para poder gerar a lista de classificação depois. Se não tem uma determinada habilitação, se não tem uma determinada qualificação, o sistema não vai levar isso para a classificação, e a classificação vai ficar incompleta, tá? A gente já não está mais em período de recurso, a gente já não está mais em período de acerto, porém, a vida funcional do professor tem que ser feita imediatamente. Eu tenho o telefone tocando aqui. Pronto, já desliguei, passei para a equipe verificar. Então, é preciso analisar o procedimento e verificar se é o caso. Quando vocês passam para nós uma situação que é identificada naquele primeiro momento como erro, a gente sempre pede para vocês esgotarem as análises na unidade escolar para depois passar para a diretoria. Então, fica mais fácil de identificar a falha técnica quando já se esgotou as possibilidades de verificação, tá? A gente está se aproximando aqui do final dessa transmissão, a gente vai ficar com vocês até às 4 horas, e amanhã acredito que a gente tenha esse momento aí, tá? As dúvidas estão diminuindo, é o que eu tenho notado, porém, a plataforma é nova, pode ser que de repente apareça qualquer situação aí que a gente não está esperando, apareça um menu que se comporte diferente do que a gente tinha programado, e a gente conta com o retorno de vocês. A CGRH e a SEDUC, de modo geral, está com os olhos voltados para a atribuição inicial. Então, está todo mundo aí trabalhando para que tudo corra bem, tá? Então, o retorno de vocês para nós nos ajuda bastante. Ok, tá. Se precisar tirar aulas do saldo, precisa verificar se aquelas aulas que estão no saldo estão vinculadas a algum professor. Então, se for, de repente, uma aula em substituição que está vinculada a algum professor e você excluir ela do saldo, precisa verificar se ela não vai continuar na associação, e aí vai dar um choque de informações. Então, analisa pontualmente, se ela não estiver vinculada a ninguém e, de repente, aquela aula tenha que ser retirada do saldo, pode excluir do saldo para ela não aparecer mais. Porém, se essa aula faz parte da matriz, quando o saldo atualizar, essa aula tende a voltar, porque o sistema de saldo de aulas lê a matriz. Então, precisa checar isso. Se ele continua na matriz, ele vai continuar aparecendo no saldo, que é o que a gente faz durante o ano, né? Todos vocês tiveram a oportunidade de fazer, ainda que uma ou duas vezes, a atribuição durante o ano no sistema. A gente trabalha com um cronograma fixo. Então, primeiro confere o saldo, a atribuição durante o ano, confere o saldo, depois verifica a grade, se está tudo certo, se precisar excluir alguma coisa do saldo, já faz esse procedimento, para poder disponibilizar uma lista para manifestação de interesse. E depois da manifestação de interesse é que o diretor realiza a atribuição. Então, o evento não pode iniciar se o anterior não for acabado. Esse vai ser o nosso lema aqui de atribuição, e a gente vai trabalhar com isso o ano inteiro, tá? E eu ressalvo com vocês o que a gente já tem dito, que no ano de 2021 a gente vai testar exaustivamente tudo que vocês estão fazendo agora. A gente vai pegar alguns casos aí por amostragem e vai testar, até a gente chegar no nível, eu não vou dizer perfeito, mas perto do perfeito, porque perfeito é difícil, né? Mas o mais perto do ideal possível. Para quê? Para que em 2022 a atribuição seja 100% manual, tá? A gente está trabalhando agora com o manual, aliás, 100% digital. A gente está trabalhando agora com o manual e com o via sistema, exatamente por isso, para não travar. Porque se a gente deixar a primeira vez, a primeira aplicação, o primeiro acesso, tudo via sistema, e a gente está adequando isso, pode ser que a gente não conseguisse avançar nas etapas. Então, nós flexibilizamos isso, fazendo de forma manual e sistêmica, para que a gente conseguisse avançar nas fases e chegasse até o final, certo? 5 minutos aqui, deixa eu ver se entrou mais algum questionamento aqui no chat.
Não consegui achar o botão sede. Que botão, Tina? Quem faz a atualização de lá? Ah, tá. A Tina perguntou, quem faz a atualização de lá? Quem faz a atualização de lá, a gente deixou disponível no perfil Diretoria de Ensino, por ser uma atualização de uma prerrogativa um pouco maior. Então, por isso que a gente deixou disponível. No segundo momento, a gente até liberou em todos os perfis, mas nós deixamos destinado para a Diretoria de Ensino realizar. Então, o diretor informava para a diretoria aquela determinada situação daquele CPF em específico, e a diretoria de ensino atualizava, ok? Mas verifica no menu administrativo, quando você entrar lá dentro da plataforma Secretaria Escolar Digital, atribuição inicial, administrativo, a atualização de UA. Realizou a atualização de UA, aí volta no menu atribuição inicial, administrativo, pontuação. E, se for necessário, atualizar a pontuação da nova UA que o professor foi. Se não for necessário, não precisa acessar, certo? A gente deixou disponível isso para essa situação em específico, porque recurso já aconteceu, atualização de vida funcional já aconteceu, a gente está num outro momento agora. Por isso que a gente deixou aberto esse menu, certo? Verifica, por favor, professora, se deu certo. Isabela, eu não vi sua pergunta. Eu não sei, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. A Isabela fala, você viu minha pergunta? Eu acho que eu me perdi, Isabela, eu não vi sua pergunta. Se você quiser reescrever, eu verifico. Né? Se der tempo, a gente está aqui com 3 minutos para concluir, pode reescrever que a gente verifica. Não sei se eu, de repente, mudei de tela, me perdi. Me desculpe, eu não consegui ver a sua pergunta. Deixa eu ver também, eu estou olhando o chat do Centro de Mídias e estou olhando o nosso grupo de suporte também, para ver se entrou mais alguma dúvida aqui. Se tiver casos de APPC que ainda está acontecendo, passa para nós, ou no ponto focal lá no suporte, no grupo suporte WhatsApp, que aqui o chat já vai encerrar em alguns minutos, ou passa para nós no e-mail, tá? Com escola, diretoria, escola e a situação, um breve relato do que está acontecendo, para a gente entender, porque, teoricamente, a parte de ATPC estava tudo certo, não estava com erro, tá? Docentes que não optaram por ampliação de jornada na inscrição poderão manifestar esse interesse no momento da atribuição na escola, cabendo ao diretor associar na sede essa atribuição na fase 1.2. Nós dissemos que sim, que poderia, e na verdade, o que a gente precisou verificar? Se o sistema ia entender essa ampliação, aí não é uma questão de regra, aí é mais um desenvolvimento do sistema. Se o sistema já entender, se apenas o diretor lançando isso lá, quando ele entra lá na associação, coloca a opção ampliação, se o sistema já entender isso automático que ele estava ampliado. Foi isso que a gente pediu para a equipe técnica verificar, tá? Eu vou verificar se esse procedimento já surtiu efeito, porque a gente começou a verificar isso sim. A ideia era essa, tá? Porque é interessante que o docente amplie a sua jornada e pegue mais aulas. Isso a gente não se opõe. A gente só precisa verificar se o sistema está preparado para receber isso. Por quê? Porque isso vai ter que surtir efeito na carga horária dele, não como carga suplementar, ou como composição, ou como constituição, e sim como ampliação. Então, além de lançar como ampliação de jornada, o sistema precisa entender esse procedimento, certo? Pessoal, finalizando esse momento, agradeço pela participação de todos, através do chat, através do suporte, através dos telefones. Em nome da CGH, a gente agradece. Eu peço desculpas se de repente ficou alguma resposta aí que não ficou clara ou alguma resposta não fornecida. A gente segue em atendimento nos outros meios de comunicação. Estamos à disposição aí com vocês para auxiliar. Agradecemos também a equipe técnica, CITEM, Prodesp e os demais centros aqui da CGH que estão nos acompanhando. Sem vocês é impossível dar certo, a gente é um conjunto, então cada um fazendo a sua parte, a gente chega no todo, né?
né, chegando no objetivo final. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, eu me despeço e agradeço a todos e até a próxima.